Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração nessa manhã. Não ande sozinho. O inimigo, ele se aproveita quando as pessoas estão sozinhas para atacá-las e para causar males e sofrimento na vida delas. Olha o que diz Lucas 22, versículo 6. Então Judas começou a procurar uma boa oportunidade em que eles pudessem prender Jesus, quando o povo não estivesse em volta. Olha só, a estratégia do inimigo. Queriam prender Jesus, executar o plano mal de matar Jesus e prendê-lo quando Jesus não estivesse cercado de pessoas, ou seja, quando Jesus estivesse sozinho. O que isso nos ensina? Nos ensina que o diabo ele aproveita a oportunidade quando nós estamos sozinhos. Pode perceber no mundo animal, os predadores aproveitam o momento em que a presa está sozinha, longe da manada, para atacar, para aplicar o golpe ali sobre a presa. Nós somos comparados com a ovelha. A palavra nos compara com a ovelha. E por isso nós devemos sempre estar com outras ovelhas. Tem pessoas que é aquela ovelha desgarrada, aquela ovelha que não está junto com o rebanho. Talvez eu esteja falando com ovelha assim. Isso não é bom. A palavra mostra que ficar desgarrado, ficar distante do rebanho, ficar longe do bom pastor, não é bom. Nós temos que estar junto com outras ovelhas e principalmente junto do nosso bom pastor. Porque a ovelha desgarrada, ela se torna presa fácil para o inimigo. Em Mateus, capítulo 9, versículo 35, está escrito: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa triste. Eles estavam sofrendo, doentes, enfermos, com moléstias. Por quê? Porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Não podemos cometer o mesmo erro de viver como se não tivéssemos um pastor. Nós temos um pastor que é Jesus. E nós temos pastores também aqui na terra que Deus deixou, conforme a palavra diz. Que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Não caia nessa cilada, nessa armadilha de que você não precisa de um pastor, não precisa de ir à igreja. Nós precisamos de tomar cuidado. Você lembra de Naamã? Naamã estava cercado de servos sábios. E quando o profeta deu a direção do que ele tinha que fazer para ser curado da lepra, ele ficou indignado com aquela direção. Não foi a palavra que ele queria ouvir. Hoje, infelizmente, as pessoas estão buscando pregadores que falam aquilo que elas querem ouvir e não que elas precisam de ouvir. E na internet está cheio desses pregadores que falam apenas palavras que massageiam o nosso ego, palavras que não nos confrontam, palavras que não apontam o erro da nossa vida, que não nos mostram o que está errado, que não nos aponta o caminho certo a seguir, palavras que não nos corrigem, porque infelizmente o maior propósito de muitos deles é ganhar seguidores. É ganhar likes, é ganhar visualizações, não é ganhar almas para o reino dos céus. Nós precisamos de ouvir as verdades que nos libertam, as verdades que nos despertam, que abrem os nossos olhos. Você precisa de se cercar de pessoas que irão lhe aconselhar com palavras boas, mas também que quando você estiver errado, elas vão te corrigir, como no caso do Naamã. O Naamã estava ali, né, com uma atitude de indignação e não queria se dobrar diante da palavra do profeta, e os servos dele disseram, está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: Meu pai,
Se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Através desse conselho que os servos de Naamã deram para ele, mostrando para ele que ele estava errado com aquela atitude de ficar indignado, de não querer obedecer à palavra do profeta, Naamã então obedeceu, mergulhou e foi purificado. Você precisa de se cercar de pessoas sábias. A pessoa sábia é aquela que vai te dar a direção certa, que vai te repreender quando você precisa. Provérbios 13, versículo 20 diz: anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Ainda em 1 Coríntios 15, 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias, cuidado com as más companhias. As más companhias pode ser tanto um colega, um amigo, um vizinho, alguém até da igreja que te aconselha fora da palavra, que fala algo fora da palavra, mas pode ser os seus pensamentos, pode ser pessoas na internet que não pregam o evangelho completo, pleno, como eu disse há pouco, só prega aquilo que agrada as pessoas. Então, essas coisas vai corrompendo os bons costumes que as pessoas tinham de buscar a Deus, de congregar, de ser fiel a Deus, de fazer aquilo que realmente Deus as chamou para fazer. Cuidado, não ande sozinho. Ande com a palavra, ande com Jesus, se cerque de pessoas que vão interceder por você, que vão ministrar bênçãos na sua vida. A palavra nos ensina que é melhor serem dois do que um. Eclesiastes 4:9, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só. Ai é expressão de dor. Não fique só, não fique isolado. O diabo quer isso, isolar você, afastar você do rebanho, afastar você da congregação, do aprisco do bom pastor. Mas não se deixe levar, pois caindo não haverá quem o levante. Melhor é serem dois do que um. Se una com aqueles que são de fé. Você que se afastou, volte, pois Jesus está insistindo com você. Insistindo, insistindo, insistindo. E Ele quer que você atenda ao convite dele. Deixa eu orar por você. Deus abençoe essa pessoa. Obrigado, Pai, por esse entendimento que o Senhor nos deu. Quando eu meditava, o Senhor ministrou no meu coração essa palavra. Pai, e me tocou para trazer, meu Deus, para essa pessoa que agora, meu Deus, recebe. Oh, meu Deus, abençoe a vida dela. Onde chegar essa mensagem, essa oração, que chegue a tua presença, chegue os teus santos anjos. Ó Pai, que essa pessoa tome a decisão de se levantar e voltar para o rebanho, voltar para a congregação. Voltar, meu Deus, para o bom pastor que é Jesus. Ó Pai, traz a reconciliação que cada pessoa precisa. E que essa pessoa não fique, Deus, em busca de pastores, pregadores que falem apenas palavras que massageiam o ego, palavras doces, palavras agradáveis, palavras que elas querem ouvir, mas que ela busque palavras que ela precisa de ouvir, pois a palavra não é só para consolar. A palavra não é só para edificar, a palavra também é para exortar. A palavra é para corrigir o que está errado na nossa vida, para mostrar o que está errado. Meu Deus, para nos ensinar, para nos mostrar o caminho certo, a direção certa. Pai, abençoe a todos. Eu repreendo todo espírito enganador. Livre essa pessoa das más companhias, Senhor. Livre essa pessoa do mal. E que ela se cerque de pessoas sábias. Sábios são aqueles que te buscam, que temem ao Senhor, meu Deus, que andam na tua palavra, que obedecem à tua palavra. Que essa pessoa se cerque de tais pessoas. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.